em um grupo de mulheres empoderadas. É incrível o grupo, tem várias dinâmicas maravilhosas que elevam não só a autoestima de uma mulher, mas elevam o espírito, né? Então, para mim fazer live eu sair direto da zona de conforto, daquele lugar cômodo, daquele lugar legal que a gente para, Cristiane, fica mexendo nas coisas. Aquele lugar legal, aquele lugar maneiro, aquele lugar conhecido, que a gente acaba ficando, porque é mais prático estar, né? Então fazer a live pra mim é botar a minha cara bonita. Até fiz um penteado aqui, vocês viram? Gostaram do meu penteado? Eu tenho um batonzinho. Vou ter uma roupa de alegria, que é sinônimo de alegria, porque é bom a gente, né, ser alegre. Minha irmã e cunhada entrou. Então é muito legal isso, sabe? Você se preparar para esse momento, que é um momento difícil, porém prazeroso. Obrigada, Gracileia. Mulheres, nós somos bonitas. Vou fazer igual você, Gracileia. Você já disse o quanto você é bonita hoje? Quero que você escreva aqui. Eu sou linda. Porque é isso que você precisa dizer para você. Não espere os outros dizerem. É muito importante você dizer o que você pensa de você, né? Às vezes a gente espera que os outros digam quem somos, para onde a gente deve ir, e na verdade a gente precisa saber o caminho, né? Para onde a gente quer ir, para onde a gente quer chegar, né? Então é muito importante você ter um encontro consigo mesmo. A gente se prepara. Você é linda e poderosa. A gente sempre se prepara para o encontro, né? Então a gente se arruma, a gente coloca a melhor roupa. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Você já se preparou para ter um encontro com você? Você já se arrumou para você? Você já foi pro espelho se maquiar, se produzir para ficar na companhia da pessoa mais importante, que é você? Faça esse desafio. Procure fazer isso por você, sabe? Eu sigo uma psicóloga, psicanalista, física quântica, linda, e o nome dela fugiu da minha cabeça, mas ela fala muito sobre amor próprio, né? E ela, quando eu lembrar o nome dela, eu falo aqui para vocês, porque isso é um fruto do meu nervoso, tá? Então às vezes dá um apagão, mas eu tô nem aí. O importante é que eu tô aqui com apagão e tudo. Isso, Licita, você é linda e maravilhosa, você é especial. Estou muito orgulhosa da mulher empreendedora que você está se demonstrando, fazendo as suas próprias, a sua própria logo, né? Mãe de bebê, né? Com um monte de filhos, dona de casa, empreendedora, mulher maravilhosa, linda! Que coisa boa você também. Então, é muito importante a gente não esquecer que na vida a gente tem vários papéis, né? E a gente não pode deixar um sufocar o outro, né? A gente tem que saber apenas qual é o lugar de cada um na sua vida, né? Então, eu sou mulher, eu sou mãe, eu sou filha, eu sou empreendedora, eu sou amiga. Então, cada desses papéis são papéis importantes, mas nenhum desqualifica o outro. Nenhum desqualifica o outro, sabe? Até preparei uma mensagem aqui da Palavra de Deus para compartilhar com vocês, porque não dá para começar sem ele, né? Eu estou esperando, né, dar 8 horas, não sei se já deu, já deu 8 horas, e eu estava me lembrando de Josué. Josué, ele teve uma missão muito difícil, porque ser sucessor de um homem como Moisés, que era um homem incrível, pacífico, era um homem, cara, inteligentíssimo,
ele tinha uma habilidade, sabe, de comover até a Deus, né? De interpelar Deus, de falar com Deus. Olha só, Deus, eu concordo com o Senhor, não concordo com o Senhor nesse momento. Sabe por quê? Porque o Senhor tem um povo, o Senhor prometeu a Abraão, seu amigo. Pensa num cara que era intercessor, era ele. Então, sucedeu um cara que tinha um relacionamento com Deus, Lila, minha amiga, que tinha um relacionamento com Deus tão ímpar como Moisés tinha, devia ser uma missão muito dura. E eu gosto muito como Deus começa a falar para ele e diz assim: olha, Josué, o Moisés já morreu, ok? Ele já cumpriu o papel dele aqui na terra. Agora é a sua vez. Seja forte, seja corajoso, tenha bom ânimo. E eu quero dizer isso para você, que muitas das vezes a gente passa por momentos difíceis na nossa vida e que a gente falta coragem, falta ânimo. Por quê? Porque a gente olha para o tamanho, oi Lila, da adversidade, Jana maravilhosa, que bom você aqui. Então a gente olha para a dificuldade, cara, e quanto maior for a dificuldade, quanto maior for o nosso olhar, a nossa visão para a dificuldade, maior o problema se tornará. Mas quando você começa a acreditar no teu potencial, no poder que você tem, quando você acredita, você vai além. Wanda, minha cabeleireira, olha, eu fiz um penteado em sua homenagem. Eu sabia que você ia aparecer. Eu senti no meu coração. Ai, que bom, fiquei emocionada vocês aqui. Então, Josué precisou suceder Moisés, né? E era uma missão, boa noite, meu amor, era uma missão muito, muito difícil. E muitas das vezes a gente tem muita habilidade de questionar, você é culpada, de questionar a nossa capacidade, né? Por quê? Porque a gente olha para o outro como se ele fosse alguém muito maior que nós. E a gente se desqualifica bastante quando a gente olha para o outro, né, achando que ele é melhor do que nós. Só que cada um de nós temos um papel. Cada um de nós temos uma importância. Cada um de nós somos poderosos em Deus. Somos co-criadores do nosso Pai. Ele é o Criador, Ele fez todas as coisas e Ele te fez co-herdeiro com Ele. Então é muito importante a gente entender, né? E no versículo 9, eu vou até ler para vocês, para não ficar nas minhas palavras, eu vou ler porque eu acho lindo esse versículo. E ele diz para Josué: não te mandei eu, esforça-te e tem de bom ânimo. Não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Durante muito tempo da minha vida, eu sempre vivi olhando para o que me espanta. Eu fico pasmada com as coisas que me sucedem e isso faz com que eu entre na zona de conforto. Isso faz com que eu fique num lugar que seja fácil para eu estar, para eu não enfrentar os meus próprios medos, né? Então, quando eu ouço essa palavra, que Deus diz ser forte e corajoso, ele diz para mim e para você que a gente precisa enfrentar, né? E esse é um dos objetivos de eu estar fazendo essa live hoje, né? Porque não basta eu escrever destrava Cris, se eu não começar a destravar aquelas coisas que em mim são difíceis de serem feitas. Porque não adianta eu falar para você, olha, entra para a direita porque é um caminho interessante, né? Ainda mais eu hoje, na formação de psicóloga. Então, eu vou orientar, eu vou auxiliar as pessoas dentro dos seus processos. Mas e eu? O que eu faço com os meus processos? É muito complicado, né? Quando você entende que não basta eu cuidar do outro, eu preciso cuidar de mim. Não só quanto psicóloga, mas quanto ser humano. E muitas das vezes a gente deixa de ter esse olhar para nós, por nós. Por quê? Porque a gente está sempre voltado pela capacidade que a gente enxerga no outro. E aí, o Alexandre, que ainda não entrou, ele deve estar se arrumando, porque ele é vaidoso. Ele entrou na minha vida num momento muito especial.
né? E eu costumo dizer que Deus, ele envia pessoas, sabe? Para agregar a sua vida, para abençoar a sua vida, né? Eu tenho aí a Wanda que está aqui com a gente, é uma mulher que abençoou a minha vida diariamente, sabe? Aí, falando no Alexandra, ele entra aí, né? Ele abençoa, pessoas que abençoam a sua vida, e você tem que ter esse olhar, né? Não só do olhar do receber, do abençoar, mas ser grato ao que as pessoas são e que elas representam na tua vida. Então, num momento que eu tava com o meu cabelo horrível, no momento que eu tava com o meu cabelo cheio de buracos, porque eu acabei tendo várias escaras devido ao problema que eu tive com H1N1, que eu quase morri, e que vocês já sabem muito bem. Quem não souber, depois eu faço um vídeo falando a respeito. Mas Deus levantou uma pessoa. Eu não precisei falar para ninguém, eu só falei para Deus, e Deus me ouviu e colocou uma mulher especialista, uma mulher incrível, fenomenal, que fez com que meu cabelo ficasse cada vez mais bonito. E eu agradeço a Deus por colocar pessoas empenhadas. E eu estava nesse processo meu de destrave, de olhar para frente. Então eu conheci Alexandre de uma forma muito engraçada. Eu estava deitada literalmente no chão e... Você quer entrar, Alexandre, já? E eu estava deitada no chão e ele falou, pô, vou deitar aí no chão também. Eu falei, então bora fazer um abdominal. E assim começou a nossa amizade, e assim começou a nossa irmandade. E hoje ele me ajuda no processo de coach, fazendo mentoria, me auxiliando nesse processo de destrave, e tem sido muito bom. Tem sido uma parceria de sucesso. E eu vou deixar ele entrar para ele. E eu gostaria muito que vocês ficassem, porque ele tem muita coisa para acrescentar na nossa vida aqui. E aí, ele falei que ele ia se arrumar para ficar bonitão. Bom, gente, esse é o Alexandre Magno, o meu amigo pessoal, coach, irmão. Eu agora vou ser madrinha dele, porque ele vai casar. Então, a gente está cheio de novidades por aí. Meninas, não olhem, ele já tem compromisso. A minha irmã está aqui na live, tá? Então, vamos embora. Deixa eu falar um pouquinho. E eu quero que as pessoas conheçam um pouco quem é esse Alexandre, que eu coloquei assim de repente, que coloquei lá, coach, psicanalista. Quem é o Alexandre? Fala para o pessoal aí. Olá, galera. Tá me ouvindo bem aí? Tá tudo tranquilo o áudio? Estou te ouvindo bem. Tá ouvindo bem? Então, galera, boa noite. Meu nome é Alexandre Magno. Como a Cris já colocou aqui, a gente vem galgando algumas especialidades para que a gente possa completar a nossa missão, né, que é tá fazendo as pessoas acreditarem que elas podem mais, desbloquear elas, desatar, fazer com que elas consigam romper os seus limites, e através de coisas bem simples, né, conhecimentos assim que a ciência traz para a gente, que nos dá um embasamento psicanalítico, psicológico, trabalhando também sobre a lei da atração, física quântica e, acima de tudo, a palavra de Deus, que está totalmente entrelaçada a tudo e qualquer objetivo e ferramentas que hoje nós conhecemos e que ainda vamos conhecer. É um prazer, a Cris realmente foi um presente de Deus também para a minha vida, porque a gente costuma falar que num processo a gente não só ajuda as pessoas também nos ajudam, é uma troca, é uma relação de mútua de ajuda e autodesenvolvimento. E hoje vamos ver aqui o que a galera tem aqui para a gente poder contribuir na vida. Bacana aqui conhecer vocês, estar participando dessa live com a Cris. Ela é uma pessoa que me desafia, embora às vezes ela fala que isso e tal, mas ela me desafia. E isso é bom porque quando alguém nos desafia, significa que a gente está tendo a consciência que a gente precisa aprender mais. E o bem nunca para, como diz um dos meus mentores, uma pessoa que me influenciou a ser quem eu sou hoje, que é o Jerônimo Temer, um dos mentores que eu tenho. Mas vamos lá, quero saber aí de que forma eu posso contribuir aí para a galera que está participando, para a Cris. Vamos lá, hoje aqui eu só vou contribuir com as respostas.
Pois é, que a gente tem. Vocês podem fazer perguntas, meninas, que ele está aqui e para responder a pergunta de vocês. E é muito legal esse processo de troca, né? Porque aí a gente ouve, mas você é psicóloga, por que que você precisa de ajuda? Né? Geralmente tem essa. Mas você é médico. Mas você é um profissional acima da média. Por que você precisa de ajuda? Porque todo mundo precisa de ajuda, É né? verdade. Porque enquanto a gente fica com esse pensamento de que eu sou acima do bem e do mal, você você está meio que fora da realidade. Porque a realidade real é que nós precisamos um dos outros, né? E o meu saber, ele pode ser, ele pode agregar o seu e o seu saber agregar ao meu. E aí, como fica mais gostoso quando a gente junta saberes, né? E é muito mais gostoso ainda quando a gente tem Deus como base da nossa história. Porque aí esse processo fica muito mais fácil, fica muito mais divertido. Por exemplo, aqui tá, não sei se a Gracieleia ainda está aqui, o Vitor Freitas, seja bem-vindo. Eu não sei se a Gracileia está aqui ainda, mas ela é uma moça que eu conheci, né, esses dias, e ela falou, ela não está mais aqui, pelo menos eu não estou a vendo mais, e ela falou uma coisa muito legal, né? Ela tinha uma vida rasa, uma vida limitada, até que ela conheceu o trabalho de um coach, e esse coach foi o mentor dela. E depois que ela entrou, que é um coach fenomenal, que é o Paulo Vieira, né? Palmas, fenomenal. Tá aqui meu livrinho de cabeceira, alta performance, estou terminando já. Muito incrível. E ela destravou. E hoje eu estou num grupo dela, onde ela ajuda outras mulheres. Olha como é que o bem se multiplica, né? Então, ela tinha o saber dela, ela agregou mais informações, né, de informações importantes daquilo que ela não estava conseguindo lidar sozinha. E a partir daí, hoje, ela ajuda várias outras mulheres a entender os seus processos, a se olhar, a se ver como uma mulher incrível que todas nós somos. E os homens também são incríveis. Essa história da gente achar que ninguém presta, que não há um relacionamento de valor. Você pode falar muito melhor disso, porque são padrões. E aí, fala com a gente aí um pouco sobre esse padrão que a gente geralmente tem, que as pessoas geralmente têm de categorizar as coisas. Então, essa parte é uma parte bem interessante, né, da parte psicológica, da parte psicanalítica também, que vem trabalhando, né, vem permeando o campo do subconsciente, no qual, às vezes, hoje em dia, a gente consegue ainda identificar pessoas que nem sabem aonde funciona esse tal de subconsciente, como que ele foi criado, cientificamente comprovado, né, a ciência diz que do 0 até os 6 anos de idade são formadas todas as nossas crenças e nossos reforçar, né, tudo aquilo que a gente assiste, do que a gente vê, no nosso subconsciente vem permeando toda a nossa vida, como colocações que você acabou de falar, né, a gente, há anos que a gente acompanha as pessoas dizendo, mulher é tudo igual, homem nenhum presta, melhor um pombo na mão do que dois voando, todas essas crenças que vêm sendo vinha sendo reforçada ao longo da nossa vida, elas passam a ser uma verdade. E esse triângulo das três mentes nossa é desconhecido por muitas pessoas. Por exemplo, a gente tem a mente consciente, que são as ideias que vêm para a gente, né, de Deus, do universo, como cada um tem a sua crença. Temos a mente analítica, que pega o que a mente consciente entende e acredita, leva para a nossa mente subconsciente. Chega lá, tem por exemplo, vamos colocar de um relacionamento. Você conhece uma pessoa e essa pessoa tem coisas novas que você nunca vivenciou, essa pessoa tem coisas que você nunca acreditou conhecer alguém que tivesse. E aí você começa esse relacionamento, né, dessas observações que você trouxe aqui pra gente,
e a gente começa a vivenciar algo novo. E aí o nosso consciente vai, pega essa informação, leva no subconsciente, e o subconsciente diz, não, isso aí no início tudo são flores, isso não existe, mulher tudo igual, daqui a pouco você vai começar a ver que tem isso, tem aquilo, e aí vai no nosso subconsciente, ele traz essa informação que a vida inteira a gente teve como uma verdade, que na verdade a gente conhece como crenças limitantes, que são nossos sabotadores, né, no nosso subconsciente, e aí manda para o nosso consciente uma crença de que, tipo, daqui a pouco vai acontecer alguma coisa, você deixa de acreditar naquilo que você está vivenciando, e está experienciando no novo da sua vida e traz aquela crença que alguma coisa vai acontecer. Pela lei da atração, você atrai isso, porque uma das 11 leis da atração é tudo que você pensa, você cocria, porque já existe tudo. Biblicamente, vamos colocar assim, é o que você planta através do seu pensar, que é a sua fé, o que você acredita. Se você acredita que o homem é tudo igual, todos os homens que você conhecer, você vai trazer essa crença. A gente tem também um adendo de referências familiares, né? Seja do pai, seja do genitor, seja da pessoa que te criou, que trazem referências familiares e que são referências que o nosso subconsciente assistiu e vivenciou, experienciou. E aquilo você sempre vai refletir no que você pensa, em como você age. E dessa forma traz para a gente um mundo que a gente já conhece. E quando você começa a desbravar algo que você nunca vivenciou, ou seja, uma pessoa que te respeite, que te trate com amor, que te dê confiança, que você confie nessa pessoa, vem sempre esse fantasma te permeando, que não, mas eu já tive experiência, já sei como é que funciona. Toda essa credibilidade que você de fato acredita e não se permite acreditar que você pode mudar essa crença de que um relacionamento, o meu relacionamento, eu acredito o seguinte, que eu tenho que me relacionar com alguém para fazer o outro feliz. Isso é uma pauta que, se você fizer uma autoanálise, não faz sentido, porque assim, você precisa ser feliz e você compartilhar com essa pessoa a felicidade que está na sua vida. E aí os dois vão, cada um na sua individualidade, mas numa caminhada em direção a um só propósito, cada um experienciar e doar. Né? Tem um filme maravilhoso que é o Prova de Fogo, e vem dentro dele o Desafio de Amar, que fala assim, o amor é entrega, é doação. Não é que você vai se anular, porque você existe, precisa existir. Para que você possa dar alguma coisa, você precisa existir. E você precisa ter para dar. Eu costumo brincar com as pessoas e falar assim, não, primeiro eu tenho que conhecer para confiar. Então você não tem confiança. Quem tem confiança dá. Se o outro não for... Mas esse processo de confiança, ela precisa começar em mim, não é? Isso. Porque se eu não confio em mim, se eu não me amo, se eu não me respeito, como eu posso exigir que o outro faça isso por mim? Se a visão que eu tenho é distorcida, quando alguém vem com uma visão maravilhosa, eu não enxergo. Por quê? Eu estou de óculos. Por quê? Porque se eu não usar o óculos, eu não vou enxergar. Então, a pessoa, quando ela tem uma imagem distorcida de si, é como se você não tivesse óculos. A pessoa está fazendo o melhor dela por você, mas você não consegue enxergar. Por quê? Porque você está limitado a uma crença, porque você está limitado a um padrão que você aderiu como verdade. E que foram validados ao longo dos anos com as experiências vividas e somatizadas. Perfeito. Certo? Então, é importante a gente entender que esse processo que começou em nós, pelo campo da experiência, pelo campo da vivência, pelo ambiente, pelas sensações, nós podemos fazer esse caminho reverso quando a gente começa a tomar uma decisão cortical, né, do córtex, cortical, gente, quase que não sai o nome agora, mas você precisa tomar essa decisão. Então, quando eu decidi fazer a live, seja bem-vindo, Carol, oi filha, que legal você aqui. Quando você decide, quando você toma uma decisão de mudança, né, você vai ser confrontado naquele momento, sabe? Você vai ser confrontado. É interessante. Mas esse confronto é importante porque você
você vai começar a olhar para aquele confronto. Por que eu vou me permitir me limitar se eu posso conseguir? Não vou tentar, eu vou conseguir. Então você já começa a mandar uma mensagem para a tua cabeça de que você está comandando a situação. Porque o nosso cérebro gosta de comodismo. Zona de conforto é um lugar muito bacana de estar para a nossa mente. Essa tua Por quê? colocação, porque é um lugar confortável, não gasta energia. essa tua colocação é interessantíssima. E só fechando essa tua colocação aí, né, dessa visão cognitiva, ou seja, aquilo que eu quero, eu não consigo fazer. Por quê? Porque existe crença no meu subconsciente me dizendo que eu não sou capaz. Aquela história que quando você era pequeno, talvez, eu tenho um exemplo muito bacana, interessante, que hoje, né, eu utilizo isso, que quando eu tinha uns 12 anos de idade, eu repetia a quinta série, e eu tinha uma tia minha que ela cantava uma musiquinha dizendo que eu ia repetir de novo com a história do Brasil. Então, eu passei a acreditar que eu não conseguiria, porque a história é uma música antiga que falava que você não conseguiria, e eu acreditei naquilo e fiquei uns 3 anos repetindo a quinta série. E hoje eu entendo como funciona isso, mas eu preciso saber que esse subconsciente existe e que ele manda a mensagem para a minha mente consciente para que ela não acredite que eu seja capaz. Só que tem essa questão que a Cris colocou muito interessante do neocórtex, é o nosso sistema de razão, de pensar, de ética, de sociedade, de bom senso. E tem o sistema límbico, que ele está localizado mais ou menos, né, na parte mediana e superior do nosso cérebro, que fica bem perto do neocórtex, aqui por dentro, e que é a parte da nossa emoção, e que é onde está toda a vibração do nosso coração, onde estão nossos sentimentos. E eles influenciam todas as nossas decisões, nossas crenças, mediante toda a informação que está no nosso subconsciente, que foram coisas e experiências que a gente viveu. Por exemplo, Porque ela está associada ao prazer também. Exatamente. Né? Ela está associada às coisas, às necessidades básicas, como sede, fome, prazer. Então, toda essa questão está relacionada num negócio tão pequenininho, mas que tem um poder gigantesco de nos influenciar. Né? Isso, nós temos o projeto, né, Dirigindo para a Vida, que a Cris já colocou aqui, falou para a gente, que é desbloquear a mente das mulheres, para que elas possam... Não, eu ainda não falei, deixei para você falar. Maravilha. Então, vamos lá. Nosso projeto, que em 2014, né, nas minhas formações, eu tive essa ideia, que é um projeto que a gente trabalha o desbloqueio da mente das mulheres. Por exemplo, você tentou dirigir, fez prova 3, 4 vezes, não conseguiu. Existe um bloqueio na sua mente. Ou o seu namorado que você teve falou que tinha que trocar o esporte todo da cidade, botar de borracha para você poder dirigir, e a sua mente entende o seguinte, a nossa mente ela não distingue o real do imaginário. Então você mandou uma mensagem para ela, ela aceita, porque ela não tem filtro de identificar que isso é uma realidade ou não. Então quando um namorado seu diz que tem que trocar o esporte da cidade para você poder dirigir, enquanto os postes da cidade não forem trocados para porte de borracha, a sua mente vai entender que você pode fazer prova tantas vezes e você não vai, porque para a sua mente você só vai conseguir dirigir quando os postes da cidade forem trocados por de borracha. Ou os namorados ou os maridos que dizem que a mulher tem que dirigir mesmo é fogão. E na mente dela, e geralmente essas frases que elas são acentuadas no nosso subconsciente, elas são de duas formas. Quando você está muito alegre, tipo, um churrasco da família, e você fala, esse ano eu vou dirigir. Aí seu namorado ou seu marido fala assim, você tem que dirigir, pilotar é fogão. Aí tem um momento de alegria, que são os picos que o nosso subconsciente, eles recebem as informações e gravam. Ou então você está numa discussão, numa conversa séria e fala assim, não, você nunca vai conseguir dirigir, isso não é para você. E aí seu subconsciente guarda isso. Então, quando você vai fazer prova, e aí vem um bloqueio. E outras pessoas, porque já dirigiram, tiveram acidente, bloqueou. Toda vez que ela pega no carro, a mente dela vai associar o acidente, que traz dor, e aí ela não vai. Então, nesse projeto, nesse programa, a gente trabalha esse destravar. Nós já temos algumas pessoas que participaram, fizeram parte desse treinamento, e uma delas, com 20 anos, né, sem dirigir, e uma coisa fantástica, que a Cris faz parte desse projeto, e essa pessoa foi para o carro com a Cris, com a carteira em dia,
e pegou o carro e saiu dirigindo, parecia que estava mentindo para a gente, de 20 anos não dirigia. Então, assim... Não, era essa a impressão que ela me deu. Isso, e para mim Mentiu pra mim. também, e para mim também. Então, assim, foi algo fantástico. Teve uma senhora que a gente já trabalhou também, ela com 65 anos, o marido 10 anos falava que ela tinha que dirigir o fogão, e ela tinha a carteira dela, atualizava todo ano. E o marido dela morreu, ela foi fazer o Dirigindo para a Vida, e no mesmo dia ela dirigiu, ela foi e subiu uma serra que tem lá em Niterói, que muita gente nem sobe com medo, desceu num dia de chuva, entrou com o carro na garagem. Hoje ela pega o carro dela, vai para o apartamento dela em Cabo Frio, vai para fazer compra, vai para México, para tudo quanto é lugar. Então, assim, é um trabalho que o que é o Dirigindo para a Vida? Desbloquear você para dirigir o seu carro. Só que quando você descobre que você pode desbloquear a sua mente para dirigir o seu carro, você pode dirigir uma decisão na sua vida de sair de um relacionamento ruim. Você pode decidir que você pode conhecer uma pessoa que vai trazer novidade de vida para você, que vai caminhar com você, você pode descobrir que o caminho através de Jesus Cristo você pode, longe da gente aqui estar querendo trazer religião, mas seja Jesus, seja Deus, seja a força que você entenda que rege sobre a sua vida, e nós sabemos que no fundo o universo, Deus, eles estão coligados, é uma coisa só, mas que você é capaz de romper, você é capaz de simplesmente determinar que você vai deixar de trabalhar para alguém, como eu há 20 anos atrás decidi e comecei a trabalhar para mim mesmo, e hoje tenho uma vida que eu sonhei, e de liberdade, uma vida de prosperidade abundante, de liberdade geográfica, liberdade financeira, e determinei na minha vida como missão ajudar as pessoas a desbloquear, seja para qualquer área da vida delas, e elas acreditarem que elas podem mais, através das ferramentas da psicanálise, da psicologia, do coaching, da física quântica, da mecânica quântica, da lei da atração e de várias outras formações que nós fizemos. E do acreditar em si mesmo, né? Isso, agora eu quero fechar só esse bloco aqui dizendo que a Cris falou uma coisa importantíssima. Você pode ter todo esse conhecimento, mas se você não conhecer você mesma, se você não saber quem você é, e não saber o que você quer para a sua vida, você não vai conseguir alcançar nenhum dos seus objetivos. Porque primeiro você tem que ter a consciência de quem você é, por que você existe e o que você quer para a sua vida, para você poder montar o quebra-cabeça que a gente chama do sentido da vida, e aí você começar a desenvolver a sua alta performance e caminhar em direção a todo o objetivo que você quer para a sua vida. E é muito importante essa fala sua, Alexandre. Por quê? Porque a falta de credibilidade é algo muito comum a todo mundo. Uhum. Hoje, né, eu sou conhecida porque as pessoas dizem que eu sou piloto de fuga, que eu dirijo bem, que gostariam de dirigir como eu, que eu tenho uma habilidade motorista. Não, não é bem isso. Todo mundo tem. Todo mundo tem. A questão é quando a gente acredita que a gente pode, que a gente quer e a gente é capaz, e a gente adiciona isso como verdade. Isso aí. Porque eu, antes de ser essa pessoa que as pessoas olham hoje e dizem que sou, essa pessoa aqui também tinha medo de dirigir. Uhum. Ela não queria os postes todos de borracha, mas eu andava 40 quilômetros. Uhum. Como Deus... não dá para falar de qualquer coisa na minha vida sem falar de Deus, porque Deus está entranhado dentro de mim. Então, sempre que eu ia sair de casa, né, eu falava: Deus, vai comigo, arruma minha vaga, me ajuda a estacionar, porque eu era muito insegura. E muitas das vezes, essas pessoas que você falou, os namorados, os amigos, os parentes, os tios, os periquitos e os papagaios, que falam todas essas atrocidades pra gente, eu tive uma pessoa que falou isso. E eu hoje, olhando de fora, eu não vejo que aquela pessoa queria me diminuir, sabe? Mas é a forma como ela construiu isso na vida dela. Exatamente. Que as pessoas, que as mulheres têm essa dificuldade, porque foi uma pessoa que não tinha nenhuma afinidade com mulher. Por quê? Porque as mulheres da vida dele decepcionaram, frustraram. Então, qual é a sua verdade? Então, às vezes a gente tem um parâmetro de referência
e eu queria colocar isso, porque eu acho que isso é importante. Cris, só um A gente está minutinho. falando de referência. Deixa eu te interromper só um segundo. Vamos voltar no parâmetro de Eu referência. estou congelada. Isso. Cara, eu vi aqui que tem uma pessoa que está aqui participando com a gente, a Evelise. Essa pessoa não poderia deixar de ser grato a ela. Seja bem-vinda, Evelise. Evelise. Isso é uma amiga que a gente participou na formação de análise comportamental lá em São Paulo. Ela foi uma das pessoas importantíssimas no pontapé desse projeto Dirigindo para a Vida. Ela é uma pessoa assim que me influenciou, me influencia. É uma mulher que ela dirige, ela é coordenadora de empresas, ela é master coach, ela é uma pessoa incrível. Perdão, mas eu não podia... que honra! Tem coach, master coach, cabeleireira, eu tenho aqui empreendedores, eu estou me sentindo chique nesse lugar. Vamos lá, Cris, desculpa, mas não poderia deixar de falar dessa pessoa, porque ela é incrível, é uma pessoa que realmente me fez, inclusive, eu motivar a desenvolver esse projeto. Então, como eu estava dizendo, é que muitas das vezes essas pessoas que nos magoam com as suas palavras e com as suas ações, elas têm uma história atrás delas, né? E que nem sempre elas foram curadas, não foram tratadas, então elas reprisam. Então, não é que a pessoa queira ofender você, magoar você. O mundo não quer ferir você. O mundo não quer magoar você. Essas pessoas também têm mágoas, essas pessoas também têm atrocidade. Também estão perdidas, porque eu vou falar que a pessoa... Elas também estão perdidas. Por exemplo, a pessoa que eu tinha maior referência, meu pai, ele jamais ia fazer alguma coisa para me magoar. Mas ele não acreditava em mim. Mas por que ele não acreditava em mim? Ele não tinha uma relação de criança muito favorável. Ele foi abandonado no colégio interno, né? Então, ele com 11 anos descobriu que a mãe dele não amava ele. Na certidão de nascimento dele vinha desvalido. A pessoa é desqualificada para a sociedade. Então, como alguém daquele porte, com toda a dimensão de amor que ele me dava... que não tinha, né? Ele me dava amor. Mas ele não acreditava que eu seria capaz de dirigir. E isso não descredencia ele como ser humano e nem me descredencia como uma pessoa que posso lutar para ir além daquilo que me disseram. E foi exatamente esse posicionamento que eu tive durante a minha vida. Porque meu pai sentava atrás de mim e ele era a minha referência de motorista, né? Então, eu coloquei uma coisa na cabeça. Eu preciso ser tão boa quanto meu pai ou melhor. E um dia, meu pai, antes de eu passar a marcha, ele já dizia, passa a marcha, né? Antes de eu fazer qualquer coisa, olha o carro, olha não sei o quê. Então era uma tensão dirigir com ele. E aí ele sentava atrás de mim, ele não sentava do meu lado. Porque ele dizia que se eu sentasse atrás de mim, eu ia cuidar de mim, então eu provavelmente ia cuidar dele. Olha a crença que ele tinha dentro dele. Ele não tinha essa crença de cuidado, sabe? Ninguém cuida de mim, eu tenho que me virar sozinho. Então, já que ela vai se virar sozinha, então vamos colocar aí, eu vou ficar atrás dela, porque ela vai se proteger e ela se protegendo, ela me protege. Uma dica legal, então, Cris. Uma dica legal é o seguinte, que isso aqui é para todo mundo que está assistindo aí, pegar esse gancho. A grande realidade é que enquanto seu pai dirigia, o seu subconsciente aprendia. Aprendia qual o pedal da embreagem, do freio, do acelerador, passar a marcha. Hoje eu tenho a Juju, que tem 2 anos, 1 ano e 8 meses, e ela senta no meu colo às vezes quando eu estou dirigindo, e ela vai com a mão na marcha, ela já vai com a mão na chave para virar. Ou seja, o subconsciente nosso, ao tempo que você passou vendo seu pai dirigindo, andando de carro com seus pais, com seus namorados, né? No caso, as pessoas estão assistindo, não só você. Que eu, por exemplo, desde pequeno, sempre observei meu pai dirigir, e um belo dia eu peguei o carro do meu pai, e quando eu fui ver, eu estava saindo com o carro, passando a marcha e tudo, eu falei, caramba, eu sei. Na verdade, as pessoas elas começam a dizer, eu não sei dirigir, porque elas não sabem que sabem. Na verdade, elas sabem, porque no subconsciente tem toda a informação. Ela viu entrar na rua, armar a seta, passar a marcha, puxar o freio de mão, ligar o rádio. Então, na verdade, o subconsciente dela já tem toda essa informação. Por isso que a gente chega lá e vai muito fácil.
porque a gente já sabe no subconsciente. Mas é porque a gente se desvalida o tempo inteiro. A gente se compara o tempo inteiro. Isso, então a gente tem que... E esse sistema de comparação é que ferra a gente. Exatamente. Então, temos que precisamos dar o start de o que a Cris falou. O importante é você querer. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Beleza, chama um amigo seu, uma amiga sua, olha só, você confia em mim, vamos num lugar deserto, deixa eu ver como é que é. Ah, mas isso e aquilo, perde o medo, fala com a pessoa. Se a pessoa te autorizou, tem gente que eu falo assim, cara, pega e dirige. A pessoa, não posso bater com o seu carro, cara, mas eu estou te autorizando. Então, assim, Deus, ele traz as oportunidades e às vezes a gente bota as crenças de dificuldade. Eu não tenho grana, se bater com o seu carro, como é que eu vou pagar? Então, assim, na verdade, todos nós já aprendemos... A pessoa já chama escassez para a sua vida, né? Exatamente. Você já está dizendo para o universo que você não consegue. Então, tudo que sobe vai descer daquela forma. Tudo que você pensa, como diz Napoleão Hill, quem pensa enriquece. Se você, Bob Proctor, né, um dos autores do Segredo, ele diz, se você acreditar que pode ou que não pode, das duas formas você está certa. Só que os resultados que você vai ter vai ser de acordo com o que você pensa. Então, essa colocação é muito interessante, porque do seu pai, do meu pai também, quando eu era pequeno, eu peguei o carro do meu pai e saí. Tanta gente pega o carro e fala assim, cara, foi do nada que eu aprendi. Não foi do nada. O seu subconsciente já tinha toda aquela imagem, já tinha toda aquela referência. E isso é uma dica importantíssima para você que precisa desbloquear para dirigir. Não só isso, mas como da mesma forma que filhos que assistiram os pais, né, quando eram pequenos, os pais brigarem, discutirem, se agredirem, e aí a gente acaba, o subconsciente absorve isso e a gente acaba até tendo um comportamento assim, porque... Trazendo isso para as relações. Exatamente. Então, essa dica boa, todos nós sabemos muitas coisas, a gente só precisa dar o start e decidir, como a Cris falou. Eu quero isso e ir para dentro. Ah, mas aí eu estou num relacionamento hoje maravilhoso, é tudo perfeito. Aí uma amiga sua fala assim, amiga, no início é assim mesmo. Aí você tem que falar assim, não, no início, no meio e até a eternidade vai ser. E você acreditar, porque se é o que você pensa... Amei isso! Exatamente assim. Então, assim, as experiências que a gente tem adquirido nesse processo com a crise, com outras pessoas que a gente participa, a gente vem vendo essas convalidações da realidade, porque é simples. Olha só como funciona. Você só conhece o preto, o verde e o marrom. De repente aparece o branco na sua frente. Você, não, mas eu nunca vi isso. Tá bom, mas agora você está vendo. O que você vai fazer com isso? Isso aí, vai lá, Cris. E assim, para concluir aquela chavinha, e para a gente depois fazer um gancho para o final, essa questão, né, da crença do outro, da validação do outro, quer dizer, a gente não quer dizer que o outro é tão mal assim. Claro que não. Então, o meu pai, por exemplo, ele não tinha essas referências todas, né? Mas foi a coisa mais incrível do mundo, a sensação mais prazerosa que eu tive foi ele tinha o carro dele e eu tinha o meu. Porque eu quase arranquei o retrovisor do carro dele. Por quê? Porque eu ficava tão nervosa em tentar provar para ele que eu era capaz, porque isso é um mal. A gente faz mais mal para a gente do que para o outro. E se tivesse arrancado, qual seria o problema, né? Era comprar o outro e botar, né? Tipo isso. Então, eu não arranquei. Então, assim, eu quase fiz uma curva, que eu quase voltei para a curva do mesmo... Isso aí, mas é isso aí. E hoje eu faço curva direitinho. Mas você tá ia, tudo né? bem errado. Você ia, né? Isso aí. Não, porque assim, eu sempre achei graça das coisas, porque eu sempre questionei as coisas no sentido de que tá tudo bem, tá errado, eu errei. E às vezes a gente associa que errar é uma coisa ruim. Não, errar é uma coisa legal. É aprendizado, e quando eu erro, eu tô aprendendo com aquele erro que aquele caminho não dá certo. Então eu vou fazer o quê? Vou fazer o mesmo erro? Não. Eu vou modificar, eu vou achar um outro caminho até eu acertar. Então, na verdade, a gente só valida as coisas ruins porque nós queremos, porque nós temos o prazer de nos acomodar no que é ruim, porque é uma sensação que eu já sei que é ser ruim, que é ruim, então eu vou me manter naquele lugar. Comecei essa live dizendo da zona de conforto, que é um lugar muito legal de estar, porque é um lugar que não te leva para lugar nenhum. Então você fica lá
você não vive, você não exerce todo o seu potencial, Eu não porque sinto o dor, medo te trava. não sinto dor, né? Eu Não não sou sinto dor. incomodado, não sou Aliás, confrontado. eu até sinto, mas é uma dor que eu já suporto, Uhum, né? exatamente. Mas às vezes aquela outra dor que vai me encher, porque, por exemplo, gente, eu vou falar para vocês o que é ser coach, tá? O que é ser coach? É confronto. Eu já saí da sessão com esse camarada chorando. Ele já me fez chorar diversas vezes. Porque ele vai na minha ferida e faz assim, ó. Empurra. Mas sabe o que acontece depois que eu saio de lá? Eu saio leve. Por quê? Porque eu não quis olhar para aquela área. Porque eu não quis olhar para aquele lugar. Por quê? Porque eu não quis sair da zona de conforto. Então alguém chega para você e faz assim: eu vou te ajudar a sair da zona de conforto. Gente, é muito bom. É É muito bom esse maravilhoso. processo. É maravilhoso. Então, o dia que meu pai olhou para mim, eu falei, pai, a gente. Porque cada um tinha o seu carro, né? E meu filho tem um papel muito importante nisso. Porque um dia eu tinha carro, eu tinha motorista, e meu filho virou e falou que assim, tinha 4 anos, ele disse: a gente vai sem carro, mamãe? Né? E eu pagava um táxi com carro na garagem. Olha a medrosa que eu era. E um dia meu pai olhou para mim e falou assim, eu falei, pai, em que carro que a gente vai? No seu ou no meu? Aí ele jogou a chave do carro dele nas minhas mãos e disse: você vai dirigindo o meu, você dirige melhor do que eu. E eu não precisei lutar contra ele, eu não precisei brigar contra ele, eu só precisei acionar a chavinha de credibilidade. Eu precisei dar a minha credibilidade e não esperar que os outros me dessem. Ali, naquele momento, quando ele jogou a chave, ele validou a certeza e a crença que eu adquiri ao me esforçar para sair daquele lugar que eu queria ser motorista. Então, hoje eu sou habilitada há mais de 20 anos. Por quê? Porque eu decidi virar a chavinha. Então, quando a gente fala aqui, por que eu coloquei destrava, Cris? Porque eu preciso destravar em muitas coisas. E talvez você também precisa destravar em muitas coisas. Por quê? Porque a gente não é perfeito. Eu não quero vender uma imagem de perfeição, porque o único que foi perfeito foi Jesus. Ele foi perfeito em todas as suas áreas. E viram nele imperfeições que nem existiam. E nem por isso ele deixou de me amar e morrer na cruz por mim, com todas as minhas vulnerabilidades. Então, o objetivo hoje dessa live é dizer que você pode destravar sim. O objetivo dessa live hoje é dizer que com medo você vai. Eu tô aqui, gente, eu tive dor de barriga, dor de cabeça o dia inteiro, eu passei mal, porque eu ia fazer live. Aí eu falei que assim, olha, eu com dor de barriga, dor de cabeça, com a mão suando frio, eu vou fazer. Porque eu decidi fazer. Porque eu decidi sair da zona de conforto. Porque eu não quero mais esse lugar. Porque eu quero ser uma pessoa que quer influenciar bem as outras vidas. Eu quero fazer com que outras pessoas cheguem a lugares que eu vou chegar ainda e que elas podem chegar muito antes de mim. Porque às vezes elas só precisam de alguém que ajude a virar a chave. Então eu quero convidar você. Tem uma passagem bíblica que é interessantíssima, que ela causa muito espanto, assim, né? Tem muitos mestres aí da palavra que diz assim, isso é mistério de Deus. Mas essa passagem ela diz assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca penetrou no coração humano. São as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, Deus Deus já fez. Agora depende de você acessar. Agora, olha só que interessante, a gente, a vida toda, a gente se relaciona com pessoas, a gente tem a decisão de ir para um casamento, uma decisão importantíssima, muito séria, onde você passa a conviver com uma pessoa que você não conhece, que você tem que se habituar e que você tem que se doar e etc. E aí, muitas das vezes, para pegar um carro, virar a chave e sair, eu não tenho coragem. Às vezes eu tenho coragem de pegar a chave, dirigir um carro e não tenho coragem de dizer não para uma pessoa. Porque essas pessoas que mais nos amam, a maioria delas são os nossos maiores sabotadores. Por quê? Elas nos amam tanto que elas querem a gente perto dela. E você dirigir vai te tirar de perto dela. Você casar vai te tirar de perto da sua mãe. Por isso a sogra, né, batalha tanto para que o filho não vá. Então, na grande verdade, quando a gente fala sabotadores, não é que eles são ruins, que eles querem nosso mal. Mas
A gente precisa entender que cada um tem sua caminhada, cada um tem que tomar as suas decisões, e as minhas decisões às vezes não vai te agradar, e tudo bem, não tem problema com isso. Eu preciso entender que eu tenho a minha individualidade e que cada um tem a sua. Tem gente que fala assim, para você é fácil dirigir o carro automático, manual. Trazer leveza para a sua vida. Exatamente. É entender que os processos, eles acontecerão e está tudo bem. E para cada um vai acontecer de uma forma. Tem gente igual essa dona Maria José, pegou o carro com 10 anos que não dirigia e rompeu rápido. Essa outra aluna nossa, com 20 anos sem dirigir, pegou o carro e parecia que sabia dirigir mais que você. Então, assim, é decisão, gente. Não, e ela chegou e falou assim, eu me sinto dirigindo como você. Como você. Parece até que eu sou você. E na verdade, ela está dirigindo como ela sempre dirigiu, mas nunca se viu porque nunca se permitiu. Isso aí. Nós somos o tempo inteiro permeados por opiniões de pessoas que nos amam. Filhos, marido, esposa, irmã, mãe. E às vezes a gente diz, poxa, não vou fazer isso que eu vou desagradar. Só que na grande verdade, essas pessoas, quando elas têm uma tendência de tentar te influenciar para você tomar uma decisão, elas não estão te respeitando o direito que você tem de tomar a decisão. E seja qual for, que você faça, que você tome essa decisão, porque a escolha é tua. Porque lá na frente, você pode até se arrepender da escolha que você fez, mas você nunca vai se arrepender de não ter feito a escolha. Então, uma dica legal é você saber o que você quer para a tua vida e acreditar em você. Os maiores milionários hoje do mundo são aqueles que acreditaram. Thomas Edison, né, uma vez ele foi para uma entrevista e falaram assim, mas o senhor precisou 1000 vezes tentar para descobrir como acendia a lâmpada. Ele falou assim, não, 999 vezes eu precisei repetir para saber o que eu não estava fazendo para conseguir, e em uma vez só eu consegui. Então, é uma grande realidade. Perseverança, né? Perseverança. A perseverança é a chave do negócio. Né? Toda a chave do negócio. Você precisa perseverar sobre aquilo que você deseja modificar. Né? E é um processo, a vida é um processo, tudo é um processo. E a gente, para avançar uma milha, a gente precisa sair da zona zero, tem que dar um passo. E por mais dolorido que seja, você tem que sair do lugar. Tem que subir um degrau, você não precisa sair correndo, sabe? Mas você pode subir um degrau. E comemora, uau, eu saí do lugar. É a minha primeira live bate-papo com alguém. Hoje eu tive um instrutor, alguém muito legal, alguém que está fazendo parte desse meu processo de evolução. E eu estava na dúvida se eu fazia com você ou com uma outra amiga minha, que se chama Cláudia. Ela não está aqui hoje, mas vai ficar gravado. Eu quero convidá-la para a próxima live, bate-papo, que é uma pessoa que eu conheço desde a infância. A gente tem uma história de vida juntas muito legal. E hoje ela sempre foi professora e hoje ela está avançando para o nível de consultoria, que ela sempre foi consultora também, uma mulher inteligentíssima, uma mulher brilhante. Né? Temos aí a Carol, que também é uma outra coach, que eu participei de um período com ela, mas ela hoje estava viajando, ela disse que talvez não conseguisse chegar. Então a gente já tem aí várias pessoas, e durante a semana fica ligada que vai ter sempre alguém aqui com uma conversa bacana, com uma fala interessante, com o objetivo de destravar você, de você sair da zona de conforto. Aliás, de nós nos movimentarmos juntos com um destino a um objetivo de sermos melhores para nós. Eu quero terminar aqui falando o ensinamento de Jesus. Jesus disse que amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não dá para comparar o amor de Deus, então ele está lá em cima. Mas aqui embaixo, no campo baixo, onde tem eu e você, a gente precisa entender que se eu quero amar, eu preciso começar por mim. Porque eu não vou entender o que é amor se eu não vivenciar o amor. Porque a outra pessoa pode vir com palavras amorosas, amáveis, mas eu vou entender isso como uma afronta, porque eu não entendo a palavra amor. Então comece você aprendendo a amar-se, e aí você vai descobrir que maravilha
como é contagiante amar, e aí você vai saber como é gostoso se amar. Maravilha, Cris. Eu queria colocar aqui duas coisas importantíssimas. Uma sobre a Evelise. Eu participei assim de uma fase que ela passou na vida dela de um desafio muito grande. Cara, e aí, como foi difícil para ela tomar a decisão? Só que ela tomou uma decisão, né? Não preciso citar o que foi, mas ela sabe, né? E assim, na hora que ela tomou a decisão, cara, imediatamente Deus trouxe para ela uma coisa que ela nunca imaginou e que ela vive até hoje, e é fantástico. A outra questão é que quando eu tomei a decisão de trabalhar para mim mesmo, não trabalhar para mais ninguém, eu lembro que muitos... Ai, gente, a Lídia tá aqui, a Lídia entrou, ela cuidou do meu cabelo também. Ai, linda! Ela agora tá lá em Goiás, me abandonou. Show. Aí, Cris, o que acontece? Muitos de meus familiares falaram que eu estava querendo ser vagabundo, né? Eu lembro que nessa época eu tinha um relacionamento, um namoro com uma pessoa que tinha uma condição de vida boa. Outros falaram que eu estava ia passar a ser gigolô. E outros falaram assim, nunca quis nada com trabalho e tal. Só que, assim, hoje eu tenho minha liberdade financeira, geográfica, familiar, e assim, porque eu não desisti. Então, eu queria deixar essa dica aqui, como tem a Evelise, tem outras pessoas maravilhosas, incríveis, que tiveram exemplos de que perseveraram nas decisões que tiveram. E hoje tem uma vida totalmente fora da média. E eu também quero fazer uma colocação que muitas coisas, desde que a gente se conheceu e que a gente vem fazendo esse processo de coach, eu comento isso muito com a Adriana e falo assim, cara, como eu vejo hoje uma mudança assim muito grande. E hoje mesmo você participou de um momento maravilhoso na nossa vida, né? E que foi fantástico. Eu vou ser madrinha dele, testemunha dele. E foi muito legal porque foram as pessoas que hoje fazem assim muita diferença na nossa vida e que tiveram um momento muito importante. Ele quer me fazer chorar, gente. Eu não vou chorar. E é uma dica que eu quero deixar para todo mundo, não desista. O que Napoleão Hill ele diz o seguinte no livro Quem Pensa Enriquece: as decisões elas vêm através de ideias, nas nossas 5 formas da gente, nossos 5 sentidos, né? Vem as ideias. E se essa ideia você pegar e você jogar ela fora, achar que não é para você, que você não acreditar, você não vai desenvolver o que você deseja para sua vida. É assim que o universo, que Deus traz para a gente. Então você precisa acreditar e romper as decisões do externo, aquilo que o outro pensa. É muito importante você saber o que você pensa, o que você quer para a sua vida. Queria só fazer essa observação, minha amiga. Um grande beijo. Eu vou terminar essa live agradecendo as pessoas que ficaram aqui com a gente do início ao fim. Ler aqui o recadinho da Wanda, que ela disse, eu estou amando. Legal, Wanda. Mais feliz estou eu por você estar aqui, porque você foi uma das incentivadoras disso. Você sempre disse para mim, Cris, vai lá, faz vídeos, fala na palavra de Deus, vai lá e faz. Você me incentivou, você foi uma das incentivadoras. A Licita Boas Negócios está aqui. Ela está nesse processo também de Strava. A gente vai fazer uma live com ela, falando sobre licitações. Eu conheço o assunto. Não me interessa conhecer o assunto. O importante é que ela conheça o assunto e a gente vai aqui falando sobre como é bom, como as mulheres estão avançando. Aqui está a Lígia também, que saiu. Ela fez exatamente isso. Ela trabalhava com cabeleireira, era excelente, excelente. E, de repente, ela mudou aqui e foi para Goiás fazer uma nova coisa. E agradecer a todos vocês, minha filha, as pessoas que entraram aqui. E eu quero terminar deixando uma frase aqui do Paulo Vieira, que diz assim, quando alguém muda a maneira de se comunicar com o mundo e consigo, ela própria muda. E quando ela muda, verdadeiramente tudo muda ao seu redor e tudo começa na comunicação. Então, quando você começar a mudar, você mesmo, a sua forma de lidar consigo, automaticamente as outras coisas vão mudar ao seu redor, porque você vai impactar os outros, não só com a sua fala, mas com a sua mudança. Então, quer ser vitorioso, quer ser vencedor, agregue valores para a sua vida. Coloque pessoas que agreguem valor à sua vida, sabe? Participe de coisas que vão te ajudar a ir além, sabe? Porque todos nós nascemos para ser vencedores. Porque assim que nascemos, nós já damos prova disso. Nós saímos de uma bolsa d'água e aí a gente vem para o mundo, leva um tapa no bumbum, grita para a vida
E aí começa uma sucessão, aprendizado. A gente começa a aprender com as dores, sabe? A gente vai crescendo, andar, o primeiro passo dói, porque leva à queda, né? E a gente vai aprendendo com tombos, levanta, cai, e a gente não pode abandonar essa energia que a gente exala quando a gente decide mudar por conta própria, por decisão própria, porque você tem um Deus que te ajuda, sabe? Nunca abandone Deus, porque Ele é quem pode te ajudar. Porque quando você está fraco, Ele diz, olha, você é forte. Às vezes você olha para o lado e não vê ninguém para te ajudar. Poxa, hoje eu achei um camarada maneiro, que a gente vai e brinca, a gente zoa, a gente está junto nesse processo, ele me ajuda, eu ajudo, e a gente vai num processo de ajuda. Legal, muito bom, mas tem alguém que é Jesus, que está todo o tempo dizendo para você, eis que estou à porta e bato. Então, deixa Deus, sabe, entrar na sua vida. A religião, ela é muito legal no sentido de que ela te religa a Deus. Mas hoje a religião também, ela afasta as pessoas de Deus. Então, quando você aprende a se comunicar com Deus, você faz toda a diferença na sua vida, porque você vai direto a Deus. Ele te deu fôlego de vida. E Ele te levanta, Ele te coloca em lugares sobrenaturais, lugares que você jamais poderia imaginar. Esse é Deus. É aquele que te eleva quando você mesmo não acha que é capaz. Ele toma suas mãos e diz, vá lá, minha filha, que eu estou contigo. E aí, como ele disse para Josué, esforça-te, tem de bom ânimo. E Jesus venceu o mundo. E você vai vencer todas as suas atividades, as suas dificuldades. Então, destrava. Vamos junto comigo, porque esse é o processo que a gente tem daqui para frente, destravar, comunicar e gerir valores, tá? E aí, Ivana, eu quero você aqui para a gente falar de cabelo, de tratamento, terapia capilar. Eu sei que é um processo que você não gosta de falar também, mas é legal, porque as pessoas precisam conhecer pessoas que trabalham com o coração. E se eu aprendi a amar os meus cachos, que aqui, ó, eu tenho os cachos, olha aqui, ó. Meu cabelo, gente, era impermeável, ele não entrava água. Não sei o que ela fez, meu cabelo é uma maravilha hoje. Eu agradeço a Deus e a ela por ser instrumento. Agradeço a todos, a minha pastora que esteve aqui também, deu uma passadinha. Todos vocês estão aqui no meu coração por dividir comigo esse momento tão importante. E eu desejo que o grande amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a vida de todos vocês, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Um grande beijo, obrigado por vocês terem ficado conosco até aqui. Vou tentar salvar a live e espero que fique, para que a gente possa continuar abençoando vidas de outras pessoas. Um grande beijo da Cris Bernardo. Destrava, Cris! Destrava! Um beijo!